12 de outubro, os bimaranenses vão ser chamados a eleger um novo presidente da Câmara Municipal de Guimarães. Connosco temos Gil Leitão, da Iniciativa Liberal. Gil Leitão é gestor de projetos e especialista em sistemas de informação. Tem tirado uma licenciatura em Tecnologias de Informação, com 2 pós-graduações da área. Na sua apresentação oficial, refere que é um apaixonado por desportos de resistência, preferencialmente ultramaratonas de BTT. A primeira pergunta, digamos, estabelecendo esta relação, é se essa capacidade de resistência é que o move a candidatar-se à Câmara Municipal. Antes de mais, bom dia, obrigado pela possibilidade e pela entrevista. Eu diria que esta resiliência é fundamental para todas as ações e decisões que nós temos de tomar dia a dia na nossa vida. Por isso, podemos também dizer que é também uma capacidade depois para a gestão da Câmara, sem dúvida. Muito bem. A Iniciativa Liberal apresenta 5 candidaturas às Assembleias de Freguesia do Conselho. Podemos dizer somente 5 freguesias ou ele consegue candidatar-se a 5 freguesias aqui em Guimarães? Nós apresentámos há 4 anos apenas para a Câmara e a Assembleia. Ao longo deste tempo, fruto também do trabalho da equipa, da coordenação do núcleo de Guimarães, fez com que existisse este aumento, para nós significativo e também sustentável, um crescimento um bocado lento, mas com base, e que nos levou a ganhar a garantia de que no mandato conseguimos ir, neste caso, a mais 5 freguesias. Consideramos uma evolução. E está confiante nessa evolução, em termos também de resultados eleitorais? Nós estamos confiantes num bom resultado, quer localmente. Acima de tudo, o lá estarmos para nós já é muito importante, porque temos a possibilidade de levar às localidades o que a Iniciativa Liberal defende, na sua perspectiva, uma perspectiva também de responsabilização de quem já está nesses locais a fazer a gestão e também apontando melhorias significativas que devem ser implementadas e falhas que também são elas muito visíveis. Por isso, é muito significativo a nossa possibilidade de estar nessa localidade, junto das populações, perceber as dores, os problemas e as soluções que nós temos que verificar para implementar com eles. Em 2021, a Iniciativa Liberal elegeu um membro na Assembleia Municipal. É esse o objetivo mínimo que passa pela eleição de Simão Cunha? Ou aspira a outros resultados? A Iniciativa Liberal o grupo propõe-se à Câmara Municipal e à Assembleia com um objetivo claro de incrementar e aumentar o número de deputados da Assembleia. Fruto do trabalho que tem sido desempenhado pelo Pedro, um trabalho que apenas um deputado, mas que tem dado voz e tem mostrado bastantes resultados, sem dúvida que é um objetivo conseguirmos incrementar o número de pessoas que possam também fazer essa diferença dentro da Assembleia. O objetivo passa por criar um grupo e, nesse caso, diríamos que apontamos para 3 deputados para a Assembleia e nunca esquecemos também a variação, porque dentro da Câmara também é muito importante termos a capacidade de levar a nossa voz para apontar as orientações, dar a ambição que é necessária para Guimarães, e uma forma de conseguirmos é estarmos lá presentes e conseguirmos dar esse contributo. Então também passa, digamos, esse objetivo pela eleição de um vereador? O objetivo é fazermos sempre presente no Executivo, por forma a consigamos também apontar e dar efetivamente aqueles resultados que são expectáveis no final de cada decisão. Defende a criação de um canal confidencial para que os cidadãos possam reportar suspeitas de corrupção ou má gestão, assegurando a proteção, ao mesmo tempo, da identidade dos denunciantes. A pergunta é se considera que em Guimarães se vive demasiadas situações de corrupção e má gestão e que as pessoas têm medo de denunciar essas situações. Como é que explica esta apresentação dessa proposta? Numa esfera política, numa esfera global, nós temos uma descrença muito grande na política. E existem sempre muitos discursos e cada vez mais se vai verificando esse tipo de discurso que faz com que se queira desacredibilizar a política, dando a ilusão de uma grande quantidade de corrupção e criando assim uma sensação de insegurança e de descrédito.
esta ideia surge essencialmente para dar a possibilidade e termos as condições para que, na realidade, o que existir, o que as pessoas identifiquem como uma possibilidade de algo que não seja correto, de utilizar esse canal, de utilizá-lo de forma anónima para que consigamos também, através de diferentes inputs, todas as entradas que sejam efetuadas, criar assim uma investigação que se consiga perceber se efetivamente existe ou não essa corrupção, por exemplo, como falou. No fundo, dá uma sensação de mais transparência na gestão da coisa pública. Não é dar uma sensação de mais transparência, mas sim criar canais e efetivamente métodos e meios que permitam às pessoas utilizarem o combate a essa corrupção. Um dos temas do momento é a questão do PDM, que está a merecer uma intensa discussão de avanços e recuos. Como é que a IEL se posiciona nesta questão? A história do PDM já é muito antiga. Nós olhamos para o PDM, a última vez que foi feita a revisão do PDM foi há 7 anos atrás. Nessa altura, essa revisão do PDM também teve um impacto significativo na redução da percentagem de solos habitacionais, o que isso fez também com que o próprio mercado se ajustasse, não de uma forma favorável para quem vive em Guimarães, porque aumentando o preço das casas devido à limitação na procura. Não havia uma oferta para construir, então a procura aumentou. E isso, durante esses 7 anos, acaba por ser também um dos fatores que fez com que o fator habitação em Guimarães seja um problema. E nós olhamos agora para este PDM muito pouco ambicioso, sem dúvida. Foi colocado em prática de uma forma muito atabalhoada, muito no final do mandato, de uma forma ainda não justificada, porque não cumpre, na nossa opinião, não cumpre o que é necessário para Guimarães, não ambiciona em termos de quantidade para construção, em termos mesmo para a parte industrial. E depois temos todos estes problemas com providências que estejam colocadas, o processo foi colocado em público, não foi possível dar respostas a todos. E agora estamos ainda na decisão se vai ser este executivo que vai ter a reunião para decidir se vai ser aprovado ou não, ou se será o próximo. E neste momento diríamos que está um bocadinho incerto o PDM. Mas na perspectiva da IEL, seria para aprovar este mesmo documento ou será mesmo uma rejeição? Na aprovação nós tínhamos estipulado fazer na Assembleia fazer a abstenção com direito a voto, porque efetivamente não era objetivo da Iniciativa Liberal bloquear o PDM neste momento, dar a possibilidade de ele fosse aprovado com abstenção, porque também a maioria do Partido Socialista na Assembleia assim o faria, mas sempre com uma menção de que efetivamente ele não seria chumbado, na nossa opinião, para não pôr nenhum entrave na possibilidade de alargar, embora que não tenha ambição suficiente, que não seja com capacidade suficiente, mas para não bloquear a capacidade de fazer a transformação do território, com a menção de fazer uma revisão do PDM logo a seguir às eleições. Continuando na habitação, porque o PDM não está separado da questão da habitação, com os valores que nós temos atualmente no mercado, podemos dizer que é mesmo um privilégio viver em Guimarães. E são palavras do documento da Iniciativa Liberal. A IEL defende algum tipo de intervenção da Câmara nesta questão ou deve ser o mercado a definir os valores da habitação? Os valores da habitação, por si só, eles são autorreguláveis. O que a Iniciativa Liberal defende é dar a possibilidade ao mercado de se autoajustar. Para isso é preciso haver, acima de tudo, uma redução das taxas associadas aos processos de licenciamento, reduzir a burocratização que existe nesses processos. Se nós formos analisar os números de licenciamentos que foram pedidos, que foram aprovados nos últimos anos, nós temos verificado um decréscimo significativo. Isso faz com que também quem queira construir em Guimarães acabe por perder essa vontade
de o fazer devido às condições que a própria Câmara, as variáveis barreiras que são criadas, daí também fazer com que a própria habitação não seja fluida. E a nossa opinião e o que nós defendemos é fazer, acima de tudo, essa redução da burocratização. E em termos de impostos municipais? Pretende fazer alguma alteração? Ou... Nós defendemos uma política fiscal de mais redução. No nosso programa, nós defendemos a baixa de IRS, a baixa do IMI e também da derrame, por forma a que, como disse muito bem, às vezes viver em Guimarães quase que é considerado um luxo. Nós temos as taxas mais elevadas da região, nós temos os impostos camarários mais elevados da região, ou seja, e depois os mesmos não são traduzidos em serviços públicos que são postos à disponibilidade dos guimarãeses. Também não existe aqui um paralelismo entre a diferença que é paga e a diferença que se recebe em serviços. Por isso, nós defendemos uma redução da fiscalidade em termos de impostos, por forma a que também consigamos garantir que as pessoas que vivem em Guimarães consigam ter, no final do mês, um pouco mais de dinheiro. Passando para a questão da mobilidade, e aqui temos dois aspectos, as relações, os movimentos pendulares com os concelhos aqui próximos, nomeadamente Famalicão e Braga, e depois, logicamente, a circulação interna da própria cidade. Começando pelo primeiro, o que é que ele pretende, digamos, implementar para resolver estes problemas que os guimaranenses sentem das suas deslocações para Braga ou para Famalicão? O tema da mobilidade, per si, não está sozinho, não é um tema que nós devemos olhar para a mobilidade como só afeto, neste caso, Guimarães. É um tema que está a ser discutido. A nossa perspectiva é ter a mobilidade também alargada aos concelhos que nos circundam, nomeadamente garantir a ligação a Braga através da ferrovia, por forma a que consigamos ter garantida a ligação à via de alta velocidade. É fundamental para Guimarães ter essa garantia, de forma a que não tenhamos Guimarães mais uma vez isolado, em que tenhamos a ligação de todos os outros concelhos e que nós ficámos esquecidos com essa limitação. Isso mais numa perspectiva de fazer a ligação para o externo. Internamente em Guimarães... Mas ainda externamente, a questão que agora, o projeto que agora tem sido quase apresentado pelas outras candidaturas é uma eventual nova ligação ou saída da autoestrada em Brito. Defende esta nova, digamos, ligação para esta zona norte do concelho? Na Iniciativa Liberal para Guimarães, nós propomos, acima de tudo, a criação de uma equipa que olhe para a mobilidade em Guimarães e que faça um levantamento exaustivo e que defina qual é que é o melhor planeamento. O que nós estamos a ver em várias propostas dos diferentes partidos são propostas muito chegadas à parte das autárquicas, muito na base da promessa, por forma a de conseguir e tentar demonstrar que existe uma preocupação, que eles têm a solução, e soluções essas que nem sequer às vezes estão baseadas em qualquer tipo de estudo, sem qualquer tipo de aprovação e sem qualquer tipo de viabilidade com impactos ambientais e colocadas em prática. Ou seja, nós defendemos uma decisão, temos essa decisão mais responsável, que é que temos que olhar, analisar e ver quais é que são efetivamente as possibilidades que nós consigamos colocar para resolver o problema da mobilidade. Nós podíamos fazer A, B e C, só porque sim, só porque estávamos a prometer, e depois durante 4 anos iríamos elencar diversas dificuldades. Já estávamos habituados a que isso exista, mas não temos essa posição. Nossa posição é mais responsável. Temos esse problema sem dúvida, mas temos que perceber o que é que podemos fazer, pois para tal temos que pôr em prática tudo o que seja análise. E uma pergunta, como penso que responde, rápida, a questão da ligação à parque. Essa tal via dedicada que foi sendo anunciada, mas que nunca mais se concretizou, ou não tem sido concretizada até o momento? Não tem sido possível de ser concretizada até o momento. Várias tentativas que foram efetuadas. Eu sou do tempo em que o AVPark foi criado e eu cheguei a trabalhar no AVPark na altura. Então sentia as dificuldades? Sim, sentia as dificuldades, ainda sinto as dificuldades para me movimentar em Guimarães, mas
E na altura do AVPARC nós tínhamos uma taxa de ocupação de viaturas mais reduzida do que temos agora. Mas isto para dizer que já nessa altura, quando estava a trabalhar no AVPARC, já existia essa pretensão, essa ligação, diferentes tipos de traçados, diferentes tipos de projetos, e mais uma vez o que nós temos perante foi uma imposição de uma ideia do Executivo de colocar em prática os processos mal conduzidos e que levou novamente a esta situação. Nós podemos dizer que o AVPARC faz parte da campanha eleitoral de um problema desde 2011, 2012, desde aí que tem sido sempre esse tema. É sem dúvida uma via que tem que ser efetuada não só por causa do AVPARC, mas também para fazer a ligação às restantes freguesias que circundam o AVPARC. Temos é que verificar efetivamente o porquê que esses processos são colocados, vão para tribunal, as populações não são ouvidas. Para que as pessoas sejam ouvidas é necessário serem chamadas, serem discutidas as suas posições, para que todos tenham alinhados com a solução possível para fazer essa ligação. E agora sim, na questão da mobilidade interna, aqui do Conselho e da própria cidade, a curto prazo, o que é que pretende implementar? Ou qual é a via que pretende seguir? Fazendo agora a diferenciação para a mobilidade interna, nós temos que pensar no agora. Nós temos que pensar nos problemas que efetivamente nos afetam no dia a dia. Nós temos um grave problema que é a mobilidade pedonal. Nós falámos em megaprojetos, vimos agora mais uma vez, mais uma promessa de fazer implementar dentro da cidade, do centro da cidade, uma linha de metro que não resolve de todo, na nossa perspectiva, o problema da mobilidade e acaba por ser até em alguns pontos meramente impossível de o fazer da forma como está desenhado. Por isso consideramos apenas mais uma promessa para que siga, que demonstre alguma pretensão, que queira dar um certo dinamismo, uma certa ambição, mas que na realidade ela não é passível de ser efetuada. E nós olhamos para as situações mais simples. E a situação mais simples e mais premente e mais urgente é resolvermos a situação da mobilidade pedonal. Nós olhamos para Guimarães e todas as freguesias que estão em volta de Guimarães. E se você quiser fazer uma deslocação a pé da cidade para essa freguesia, não tem condições para o fazer. Não tem condições, não tem os passeios devidamente sinalizados, os passeios alagados, em alguns sítios nem sequer tem passeios, falta de iluminação. E isso, para dar o conforto à população, nós temos que garantir que efetivamente nós temos uma mobilidade, neste caso a pedonal, e também que faça com que essa mobilidade possa ser também de bicicleta para que as pessoas consigam circular. À parte da mobilidade pedonal, temos também a situação das nossas vias. Nós temos variadas vias que precisam urgentemente de requalificações. Nós não podemos ter um executivo que durante 10 anos faz a intervenção 3 ou 4 vezes na mesma via, faz os anúncios relativamente a essa obra com um pouco de circunstância, e depois temos freguesias, por exemplo, Corvide, que já têm urbanizações feitas há anos e os acessos ainda são em terra. Estradas que são esburacadas porque fazem obras e na realidade depois quando fazem a repavimentação ela não fica adequada. Nós temos que olhar para efetivamente aquilo que nós temos neste momento, identificar esses problemas, porque isso parte da nossa decisão, implementar uma equipa que olhe para toda a parte interna da cidade, do concelho também, para fazer a identificação de quais as vias que necessitam de fazer primeiramente essas requalificações e dar as condições de mobilidade. Uma das propostas ainda nesta área é a criação de um sistema multimodal de transportes para Guimarães. Como é que seria implementado para os utentes? Gratuito ou tendencialmente gratuito? Nós, a Iniciativa Liberal, nessa proposta multimodal, nós temos uma perspectiva também a longo prazo. A longo prazo é fazer a ligação através de metro, em que consigamos fazer a ligação das principais freguesias à cidade de Guimarães, por forma a termos uma ligação mais fluida, mais rápida e dedicada. Esta ideia é uma ideia muito ambiciosa, é uma ideia a longo prazo, não é uma ideia de que digamos que é para ser colocada neste mandato ou no próximo mandato, porque temos perfeita noção do impacto que tem, perfeita noção das necessidades que são para colocar em prática. É uma ideia, é uma ambição conseguir olhar para isso e fazer essa ligação.
Relativamente à parte da gratuidade, a Iniciativa Liberal defende, e julgo que toda a gente tem a noção disso, que a gratuidade não existe. Algo para ser gratuito tem que ser pago de outra forma. Nós, para pagar a gratuidade dos transportes, nós temos que, acaba por ser todos os vimaranenses a fazer esse pagamento através dos seus impostos. Por isso, quando nós dizemos os transportes gratuitos, essa palavra soa bem, mas não é totalmente induz em erro, porque é gratuito para quem está a usufruir do transporte, mas não é gratuito para os vimaranenses, porque nós estamos a canalizar os nossos impostos para essa gratuidade. Sem dúvida que antes de olharmos para a gratuidade dos transportes, nós temos que primeiramente criar os transportes que sejam dignos, que sejam funcionais para cobrir efetivamente as necessidades que nós temos em Guimarães. E depois sim, olhar à forma como é que conseguimos dar a gratuidade, porque não basta só colocar autocarros, dizer que temos muitos veículos e que as pessoas não aderem. Nós temos que criar as condições, criar uma rede de transportes públicos que efetivamente cubra as necessidades, seja apelativa e que responda efetivamente àquilo que é necessário. Não é ter um meio de transporte que passe de hora em hora, um meio de transporte que durante as férias letivas até nem exista, e depois temos muitos carros. Nós temos que primeiramente garantir que a rede de transportes exista de forma adequada e depois dar as condições para que não existam essas viaturas todas a circular. Quando referiu o anúncio de números de autocarros, há uma crítica a árbitros, por exemplo? Não de todo. Eu olho muito para a rede dos autocarros como a Guimabus, que é uma parceria público-privada que foi criada, que está a fazer um incremento da sua frota, está a fazer um incremento das linhas, mas aqui existe a responsabilidade da parte do público, que é da Câmara essencialmente, que é fazer o forcing sobre a rede dos transportes, para que efetivamente essa rede cumpra com o que foi inicialmente acordado, de forma a suprimir todas as necessidades que existem para a população. Muito bem. Passando para uma área mais económica e da própria indústria, Guimarães, como toda a gente sabe, é dominado por microempresas e com poucas grandes empresas, digamos assim. A nível de escolaridade dos trabalhadores ronda os 53% só com o ensino básico, não é? Isto condiciona um bocado o tipo de indústria que temos aqui em Guimarães. O que é que a IAL poderá fazer nesta área para também cativar para aqui outras empresas na área mais tecnológica? E quando nós falamos, como falou agora, sobre a qualificação dos trabalhadores, nós olhamos para a qualificação dos trabalhadores como algo muito, muito positivo. Nós temos, os vimaranenses são pessoas que são muito trabalhadoras, são pessoas muito didáticas, são pessoas muito resilientes, e nota-se nas dificuldades que nós temos, que são elencadas a nível do Conselho, e as coisas vão fluindo com dedicação, com muito trabalho e empenho. E depois temos várias empresas, também ao abrigo da obrigatoriedade das formações, ou seja, também acabam por ir colmatando a formação para os trabalhadores, por forma também a estarem mais preparados para o desempenho das suas funções. A Iniciativa Liberal olha para o problema da economia em Guimarães numa perspectiva de que há uma necessidade de implementar uma equipa para fazer o desenvolvimento e a captação económica. Poderão dizer, já algo foi criado anteriormente, por um anterior executivo. A questão é que os resultados são os resultados que nós temos. Nós vemos empresas agora passar dificuldades. Foi criada uma marca, a marca de Guimarães, com muita pouca circunstância para conseguir, pelo menos, vender a imagem de que estava a ser vendida e fazer várias ações. No entanto, não existe nenhum plano que dê sustentabilidade agora para as empresas para conseguirem ter formas de ultrapassar estas dificuldades, e também todo esse programa que foi implementado em termos de números, ela não foi traduzida em números, ou seja, toda a capacidade que inicialmente foi falada para trazer a captação de empresas foram muito irrisórias e muito reduzidas. Mas o que é que mudaria então? A criação desta equipa, nós estamos a falar da criação de uma equipa de independentes, pessoas que são meramente, ou seja, estão
dedicadas em termos profissionais a esta área de captação de investimento, por forma a conseguir traçar uma estratégia para fazer a captação de investimento exterior para dentro de Guimarães. Mas para isso precisamos de ter não só essa equipa a trabalhar, tem que ser uma equipa multidisciplinar em que faça depois a convergência com outras equipas, porque a captação de investimento, a captação de empresas faz sentido, mas temos que ter condições para as receber. Então aí aqui vamos bater nos problemas da habitação, vamos bater nos problemas da mobilidade, daqui que não pode ser uma empresa que esteja a trabalhar de uma forma independente, que esteja a trabalhar de uma forma como se fosse uma ilha, sem qualquer comunicação, mas sim criar uma rede entre diferentes equipas, de forma que consigamos fazer, além da captação de novas empresas, porque nós temos que diversificar o tecido empresarial em Guimarães, nós temos que trazer outro tipo de tecnologias, outro tipo de empresas tecnológicas, nomeadamente, e temos que olhar para os nossos parques industriais, como é que eles estão construídos. Acima de tudo, a prioridade é nós fazermos a requalificação dos parques industriais que não têm condições. Nós temos de dar condições a quem está cá em Guimarães, aos empresários que estão cá em Guimarães, aos trabalhadores que estão em conjunto com esses empresários, a terem condições de crescimento. Porque nós não podemos ter uma empresa que está a crescer, que não tem como crescer mais naquela zona industrial, que não tenha condições sequer para crescer em Guimarães e que seja obrigada a ser recolocada para outro concelho. Esta recolocação tem muito impacto, porque estamos a dizer que toda a pessoa que trabalha, as pessoas que trabalham nessa empresa, também têm que ser deslocadas para outra zona e vão perder mais tempo nos transportes, porque vão ter que mais ter deslocações e vão retirar tempo às famílias. E tudo isto tem um impacto e é a nossa responsabilidade, como executivos da Câmara Municipal, de dar condições para quem cá está e ter essas condições de crescimento. E depois sim olhar para a construção de novos parques industriais que sejam adequadas às empresas que são captadas ao investimento para trazer. E mais uma vez temos também depois garantir a ligação com o nosso ensino. Temos a Universidade do Minho, temos o IPCA e temos também, não podemos esquecer, que geralmente é esquecido, o nosso ensino profissional. Guimarães tem escolas profissionais que formam profissionais, que são jovens que acabam o secundário e que precisam de ir para o mercado de trabalho. Nós não podemos estar, primeiro, a ter cursos de ação profissional que não estejam cruzados e alinhados com as necessidades do nosso tecido empresarial. Tem que existir uma ligação de forma a ajustar o ensino profissional também às necessidades do tecido empresarial e dar condições para o jovem que está a terminar o ensino profissional de ter efetivamente um emprego em Guimarães para que lhe permita ficar cá e permita crescer e desenvolver-se em Guimarães. A mesma situação para o ensino de universidades. São criados vários projetos esses de investigação, são trazidos. O que é que acontece no final? No final, a maior parte deles fica na gaveta, porque não há garantia da continuidade. Quando há garantia da continuidade, o que é que acontece? Vão para Braga, vão para Famalicão, vão para Santiço e não ficam cá. Então nós temos que ter garantias e dar as condições para que esses projetos, esse cruzamento, temos que reforçar a ligação com o ensino superior, criar efetivamente projetos que deem continuidade a essas empresas que são captadas como por a equipa de investimento, de forma que consigamos criar em Guimarães essa rede. Acabou de dar a resposta à próxima questão que tinha, que era a ligação, o que é que se poderia fazer com o mundo universitário para que prender, digamos, esses estudantes à cidade e no desenvolvimento de projetos nessa área. Sim, porque acaba por ser um conjunto de vários fatores que todos eles devem ser orquestrados e trabalhar simultaneamente. Nós não podemos trabalhar em áreas distintas porque todas elas são ligadas, todas elas necessitam de entradas e saídas, porque foi como eu disse, eu não posso isolar a habitação da mobilidade, da capacidade económica, eu não posso isolar todas essas situações. Todas elas têm que ser olhadas como uma só, porque todas elas têm impacto. Não tem uma questão pertinente, diria eu, que é a questão dos cursos profissionais. Utilizando uma expressão mais popular, são cursos de papel e lápis e não ligados ao mundo do trabalho, aqueles que estão atualmente em vigor no Conselho?
Eu sou um exemplo do curso profissional. A minha carreira de estudante foi curso profissional e depois ingressei para o ensino superior, mas inicialmente fiz a minha formação na área profissional, adequada ao mercado que tínhamos em Guimarães, de forma a conseguir implementar. O que nós temos visto e temos presenciado é que há pouca ligação ou correlação entre o associativismo, as associações empresariais de Guimarães e o ensino profissional. E o que é necessário? A Câmara tem que, juntamente com a cidade, criar a possibilidade e as condições para que exista um cruzamento das necessidades para que elas sejam suprimidas e, como eu tinha dito anteriormente, garantir a um estudante que opta por fazer um ensino profissional porque quer se profissionalizar mais cedo, efetivamente tenha uma saída em que possa pôr em prática aquilo que esteve a preparar-se e convenientemente eram 3 anos. Passando já quase para a parte final da entrevista, não podemos deixar passar em claro a Capital Verde Europeia. Nesse âmbito, como é que vê esse projeto, digamos, que vai começar em 2026? Poderá ser um ponto de partida para grandes mudanças na cidade e no concelho? Nós olhamos para a Capital Verde Europeia do Ambiente, acima de tudo, como um trabalho muito bem realizado pela equipa técnica que o desenvolveu, à semelhança de todos os técnicos que trabalham nos nossos municípios, pelo trabalho que têm desempenhado e muito bem. E o impacto, pautando agora à parte da Capital Europeia, o impacto que terá para Guimarães é um impacto que, acima de tudo, que terá benefícios de sustentabilidade para Guimarães. É uma marca muito importante, é uma marca que nos vai dar muito trabalho para pôr em plano. Nós, se olharmos para outros exemplos que aconteceram, existem vários projetos que foram criados, foram implementados, alguns sem o sucesso que era expectável. O que nós temos que garantir é que não repetamos esses erros e que tenhamos posto em prática todos os meios e as garantias de que essa ideia, esses planos que são colocados durante esse ano, que tenham a durabilidade e a continuidade necessária e não apenas algo muito estático no tempo. Nesta área apresentam proposta de armazenamento de águas pluviais. O que é que tem em vista com esta proposta? No ambiente nós propomos 2 áreas distintas. Nós propomos uma que falou no reaproveitamento das águas pluviais. O reaproveitamento das águas pluviais, quer por parte do município, para que consigamos e que tenham a capacidade de fazer em pontos estratégicos, pontos para lavagem de ruas e rega de jardins, por forma a garantir que a água exista este reaproveitamento. E também a parte do incentivo ao município, que cria também ele próprio as condições de fazer essa captação e armazenamento das águas para fazer também essa autorização para a lavagem dos automóveis, rega do jardim. Esta medida, unitariamente, é uma medida pequena, mas em escala, em massa, ela tem um impacto muito grande no que concerne ao nosso reaproveitamento das águas. E o segundo ponto que nós temos também defendido no programa é também a criação de um portal que permita aos guimaranenses, acima de tudo, perceber quais é que são as atividades que são realizadas a nível ambiental, quais é que são os relatórios técnicos que são feitos, quando existe uma inspeção, qual é que é o destino dessa inspeção, quando existe uma denúncia relativamente a um aspecto ambiental que tenha impacto, a pessoa que faz essa denúncia consiga ter seguimento à denúncia que foi efetuada de uma forma clara, de forma a que nós consigamos entender qual é que é o trabalho das equipas que estão a fazer a fiscalização ambiental e qual é que é a resolução. Podemos dar o exemplo, nós temos os guardas-rios, quando fazem uma fiscalização, nós termos nesse portal de uma forma muito transparente qual é que é a continuidade daquele relatório, qual é que foi a origem, qual é que foi o destino, o que é que aconteceu. E também por forma a que os guimaranenses consigam nessa plataforma também eles colocarem os impactos que estão a detectar e que não acham corretos. Última questão antes da sua última intervenção, também. Temos de falar um pouco da cultura. Desde 2012, o caminho que a Câmara tem traçado
é o ideal adequado para o desenvolvimento cultural deste meio? A cultura tem que ser vista como algo para todos. A Iniciativa Liberal defende a cultura que seja estendida, que seja levada a todo o Conselho. Ou seja, se nós somos contra a centralidade da cultura apenas em Guimarães, centro. Nós temos várias associações espalhadas pelo Conselho, várias escolas, e é o nosso objetivo, e defendemos, que a cultura seja levada a todas as associações, que exista uma ligação próxima das associações que estejam espalhadas pelas freguesias, para criar programas culturais junto com a população, porque nós temos um património cultural imenso, muito diversificado, nós temos que o pôr em prática, passando por património que esteja devoluto, que faz parte da cultura, fazer esse levantamento, fazer a requalificação. Se não tivermos a capacidade de o fazer e de o reaproveitar, trazer a esfera privada para essa equação, por forma que eles também possam intervencionar e fazer com que a cultura também seja dinamizada nesses centros. Não estamos a dizer apenas o privado a fazer, mas em relação com o público, com concursos abertos, muito transparentes, por forma a que seja claro como é que está a ser posto em prática. Mas isto é uma forma de dinamizar e levar a cultura para todas as localidades, e não ter apenas uma cultura muito centrada, com eventos grandes em determinados momentos do ano, mas depois temos uma não estabilidade da cultura ao longo do tempo. Muito bem. O que não disse e gostaria de dizer no sentido de concretizar o lema da campanha, que é Guimarães merece mais. Sim, Guimarães merece muito, muito mais. Guimarães merece muito mais à missão. Nós precisamos devolver a Guimarães à missão de crescer. Guimarães merece ser a centralidade da região. Neste momento não somos a centralidade da região do Minho. Temos perdido muito para os nossos limítrofes concelhos, e nós merecemos muito mais trazer. Merecemos mais condições, merecemos mais transparência, merecemos mais responsabilidade e, acima de tudo, nós merecemos ter aquilo que nós estávamos habituados a ter anteriormente. Muito bem, agradeço a participação de Gil Leitão nesta conversa, e agora só falta aguardar a votação do dia 12 de outubro para ver os resultados que os guimarãeses vão dar às diferentes candidaturas. Obrigado. Obrigado pela oportunidade.